Zona de comunicação entre uma célula nervosa e outra numa cadeia juncional. Essa é a definição de sinapse. Lembrando que eu estou falando aqui mais de sinapse química, né? Existe também a sinapse elétrica, mas a gente vai focar mais na química. Vou citar aqui também a elétrica. Aqui, ó, também, ó, característica básica de uma sinapse. Eu tenho o neurônio pré-sináptico e o neurônio pós-sináptico. Aqui é a fenda sináptica, isso aqui seriam os neurotransmissores. Mas como eu disse, existem dois tipos de sinapses. Existem as sinapses elétricas e as sinapses químicas. Ambas evoluíram para coisas diferentes. As sinapses elétricas, elas estão espalhadas por todo o corpo humano, não só no cérebro. Inclusive o cérebro usa pouca sinapse elétrica, se você comparar com a sinapse química, né? Então eu poderia dizer, sim, só de maneira didática, 98%, 97% das sinapses cerebrais são químicas. E 2, 1% aí são sinapses elétricas. As sinapses elétricas, elas aparecem, elas são expressas quando eu quero sincronizar eventos celulares. É por isso que o coração tem muita sinapse elétrica, porque o coração, quando ele se contrai, ele tem que se contrair como um todo, o que a gente chama de sincício. Sincício é um tecido que ele atua junto, que ele funciona de maneira conjunta. Então a bexiga quando contrai, contrai como um sincício, o coração quando contrai, contrai como um sincício. É um tecido que tem características funcionais e morfológicas bem parecidas. Então o miócito atrial ele é muito parecido com o miócito ventricular, mas parecido, não idêntico. Inclusive, eles expressam até algumas isoformas de canais iônicos diferentes. Tem uma resposta contrátil um pouco diferente, mas é o diferente que é adequado à necessidade de cada estrutura. Mas o coração como um todo, ele, sobretudo o ventrículo, né, que eu estou falando, porque o átrio é uma entidade também diferente do ventrículo. Tanto que quando o átrio está contraindo, o ventrículo está recebendo sangue. Perdão, quando o ventrículo está contraindo, o átrio está recebendo sangue. Então são entidades que trabalham, por exemplo, em tempos diferentes. Quando eu digo coração, leia-se ventrículo. Então o coração tem muita sinapse elétrica. Essas sinapses elétricas estão nas chamadas junções comunicantes dos discos intercalares ou discos intercalados. Essas junções comunicantes elas servem justamente para fazer com que uma célula se acople a outra. Tá aqui o caso do coração, como eu havia dito. Ó. Você tem aqui um disco intercalado. Nesse disco intercalado, que separa um miócito de outro, ou seja, uma célula muscular cardíaca de outra, você tem essas estruturas proteicas chamadas de junções comunicantes. Ó. São vários canais iônicos, ó. São hexâmeros, são canais iônicos com 6 subunidades, formados pelas chamadas conexinas. Essas conexinas formam esse conexon, ó, que é um canal. Aí eu tenho a célula pré-sináptica expressando um canal, a célula pós-sináptica expressando outro canal, e esses canais são acoplados. E ora eles abrem, ora eles fecham. Isso em resposta a estímulos, e eles permitem a passagem de íons, a passagem de pequenas moléculas, até de segundos mensageiros, como AMP cíclico, como o próprio cálcio, GMP cíclico, IP3. Então, essa célula 1, ela está em sincronia com essa célula 2. Se essa célula 1 se contrai, essa célula 2 contrai também. Se essa célula 1 secreta alguma coisa, essa célula 2 secreta também. E eu não tenho delay de resposta. É praticamente idêntico. A sinapse química, como a gente vai ver, ela tem um certo retardo na transmissão da informação. Justamente porque a informação precisa de um processamento. A informação é processada. E o tempo que você leva para processar essa informação, né, para integrá-la e gerar alguma... Você personalizar essa informação, atribuir a ela alguma coisa a mais, você precisa de um certo tempo. Não tem como. É que nem editar um vídeo. Eu gravei o vídeo, eu vou editar. Eu preciso de um tempo para edição de vídeo. Eu vou realçar a cor,
Então eu vou atribuir outras características que o produto bruto da informação não tinha. A sinapse química serve a isso. A elétrica não. A elétrica ela já quer uma coisa bruta. Ela já quer uma informação rápida. Ela quer sincronia de resposta. É por isso que algumas áreas do cérebro, que estão relacionadas, por exemplo, com a resposta ao medo, expressam mais sinapses elétricas. Ainda tem mais química, eu estou falando assim, mas expressam mais sinapses elétricas em detrimento a outras áreas. Por exemplo, a amígdala. A amígdala tem algumas sinapses elétricas porque a amígdala está relacionada com essa resposta ao medo, por exemplo, como eu disse. Se você está andando e você vê um galho de árvore no chão e você tem um sobressalto, achando que é uma cobra, e logo depois você vê que é a cobra, que de fato não é a cobra, na verdade, você vê que é um galho, mas você toma um susto antes de perceber o que era aquilo, de ter a consciência de fato do que era aquilo. Então, só a possibilidade, o borrão, né, parecer uma cobra já gera uma resposta de sobressalto em muitos animais. Ratos, roedores, sobretudo quem tem cobra como predador, então roedor tem muito disso. Justamente que é uma forma estereotipada que alguns circuitos elétricos lá da amígdala, alguns circuitos cerebrais da amígdala evoluíram expressando esse tipo de sinapse para ter uma resposta rápida. Então eu tenho uma resposta rápida aí, né, que vai fazer com que eu reaja ao ambiente de maneira adaptativa rápida. Que é mais um outro exemplo, ó, o endotélio. Isso aqui é uma célula vascular, eu tenho um endotélio e as células do músculo liso. Então, ó, estão em íntima comunicação. O cálcio que entra aqui, ele passa para cá, ele vem para cá. Então, são células que estão acopladas juncionalmente. Ou seja, formam uma cadeia juncional. Esse miócito está acoplado com esse miócito. Esse tecido endotelial está acoplado. Essa célula endotelial está acoplada com essa. Então, são células que disparam juntas, se funcionam juntas, né? É basicamente isso. Aí eu tenho as sinapses químicas. As sinapses químicas, como eu falei, são as regiões responsáveis por processar os sinais. Então, quando uma luz, um fóton, incide sobre a minha retina e ela gera um fenômeno elétrico, um potencial de ação nessas células fotorreceptoras, que são os cones e os bastonetes, se essa luz vai ser transformada no que a gente chama de imagem, se vai ser colocado cor nessa imagem, se vai ser colocado movimento, ou seja, as várias nuances que formam a nossa cena visual, o processamento da informação visual, é sobretudo feita pelas sinapses químicas. E eu tenho várias sinapses químicas até chegar lá no córtex occipital, na área visual primária. Então, a retina tem várias camadas. E a informação visual ela vai sendo construída até chegar na área que interpreta aquela construção de maneira mais geral. Então, a cor, a gente não enxerga as coisas com cor. As coisas não têm cor, que eu quero dizer. O que as coisas têm? As partículas, os objetos, emitem comprimentos de onda, emitem radiação, emitem energia. Essa energia vai estimular 3 fotorreceptores que interpretam comprimentos de onda, que é o que a gente chama de cone. Aí eu tenho um cone vermelho, um cone verde e um cone azul. A proporção de ativação desses 3 cones é que geram todo o espectro de cor que a gente interpreta, que geram o amarelo, o próprio vermelho, o verde, o branco, entendeu? Então, as coisas não têm cor, na verdade. A cor é atribuída no cérebro. Por isso que você tem os daltônicos, que são pessoas com problemas nos cones, com alterações genéticas que alteram a função de um ou mais cones. Aí você tem o que a gente chama de daltonismo. Então a cor é uma construção da mente.
O cheiro é uma construção da mente, o som é uma construção da mente, a dor é uma construção da mente. Uma faca a dor não está numa faca. A dor está na lesão que a faca causa, que é interpretada como dor no cérebro. Não é nem na lesão em si. Então, a lesão ali do tecido, você pega uma faca, você corta ali a perna, uma perna, aquilo abre uma ferida. Nessa ferida, há liberação de substâncias químicas que estimulam neurônios aferentes nociceptivos. Esses neurônios aferentes vão subindo e informam o encéfalo que tem alguma coisa errada. E essa coisa errada é informada em forma de dor, justamente para causar um desconforto, para causar uma angústia para você. É uma faca que está cortando, é um mosquito que está picando, é um músculo que está sendo apertado, para você justamente tentar tirar aquele estímulo lesivo. Então a dor é um tipo de alerta que alguma coisa ou está lesando os seus tecidos, ou tem o potencial de lesar. Se continuar daquele jeito, vai lesar. Então a dor é para estabelecer os limites que o seu tecido periférico aguenta. Por isso que o próprio encéfalo não tem receptor de dor. Você pode dar um choque no tecido cerebral, você não sente dor. O que é que tem dor? As meninges têm dor. A dor de cabeça, elas são dores ou que envolvem alterações nas meninges ou que afetam os vasos. Um vasoespasmo, por exemplo. Ou nos neurônios da face, né? Na face como um todo. Mas a dor de cabeça, a própria enxaqueca, ela não é o córtex doendo. Não é. É o córtex interpretando como dor algum processo periférico. Mesmo que seja na cabeça mesmo. Então é isso. Aí como eu tenho essas sinapses químicas? Tá aqui, ó, o apanhado geral delas, ó. Você tem... E eu tenho alguns tipos de sinapses químicas. Eu posso classificá-las de acordo com a localização, por exemplo. Como é que são essas sinapses? Que tem diversos tipos, né? Primeiro tipo, eu posso chamar de axossecretória, que é uma sinapse entre um terminal nervoso e um vaso. Por exemplo, quem é que faz esse tipo de sinapse? O hipotálamo tem muitas sinapses desse tipo, para secretar ADH, para secretar ocitocina, que são os chamados neurohormônios. O hipotálamo, os neurônios magnocelulares do hipotálamo, eles se comunicam com os vasos do sistema porta-hipotalâmico hipofisário e fazem isso. Eu tenho outro tipo de sinapse chamado de axoaxônica. Essa sinapse é entre um terminal axonal e aqui no caso o cone de implantação. Ela serve justamente para regular a eletricidade desse neurônio. Regula muito bem, porque como eu havia falado, é nessa região aqui, ó, chamada de cone de implantação, é nessa região aqui, ó, que o potencial de ação é de fato gerado. Porque os canais de sódio dependente de voltagem, que são responsáveis pela sensibilidade do limiar excitatório do neurônio, estão aqui. Então o potencial de ação não é gerado no corpo celular, não é gerado no dendrito, ele é gerado aqui. As informações elétricas locais, o que a gente chama de potencial pós-sináptico excitatório ou potencial pós-sináptico inibitório, é que são geradas aqui. São respostas locais, aquilo que eu chamei de condução eletrotônica ou potencial graduado. Essas respostas elétricas locais chegam até aqui, e aqui elas são somadas. E o resultante elétrico é que vai gerar ou não um potencial de ação. Se esse resultante elétrico for causar uma despolarização que atinja o limiar, ou seja, que abra os canais de sódio que aí residem, aí sim gera o potencial de ação. Se não, o neurônio fica como está. Então, esse tipo de sinapse é a sinapse mais eficiente para regular a excitabilidade de um neurônio. Porque uma sinapse axodendrítica, aqui, ó, entre um axônio e um dendrito, regula de maneira muito, muito ínfima. Essa sinapse aqui ela tem mais peso
em termos de fazer o neurônio disparar ou não. Só para deixar claro. E eu tenho outro tipo de sinapse, aquela que eu havia falado, que é a axodendrítica. Essa axodendrítica ela tem menos peso na função neuronal e são vários neurônios aqui em paralelo, né, para você ter uma resposta elétrica de maneira mais marcante, que altere de fato o funcionamento neuronal. E eu tenho um quarto tipo que é chamado de axo extracelular. É o axônio jogando aqui no leque, no líquido extracelular que circunda o neurônio. Aí alguns neurotransmissores podem se ligar em regiões que a gente chama de extrasinápticas, como receptores tanto dos vasos quanto de células gliais, ou mesmo em receptores do próprio corpo celular ou dendrito, né? E eu tenho a 5 e a 6, que são as sinapses axossomática e axossináptica. A axossomática é entre um neurônio, um terminal neuronal e o corpo celular, e a axossináptica é entre um terminal do axônio e outro terminal do axônio. Também é uma sinapse bem efetiva para controlar a função neuronal. Então, de longe, as sinapses mais efetivas para controle da função neuronal são a 2, a axoaxônica, e a 6, a axossináptica. Porque a primeira regula o início da geração do potencial de ação, né, que é lá no cone de implantação. E a sexta, a axossináptica, ó, essa daqui, vou dar um zoom, entre um terminal do axônio e outro terminal do axônio, regula a expressão final do potencial de ação, que é a liberação de neurotransmissor. Então, tanto se eu barrar a geração do potencial de ação, quanto a abertura dos canais de cálcio por conta da inibição do potencial de ação, eu tenho o mesmo fenômeno, que é o que? A ausência de resposta neuronal. Logo, quando um neurônio quer ser muito inibidor, ele deve, para sê-lo, ou expressar uma sinapse axoaxônica ou uma sinapse axossináptica. A evolução dotou esses dois tipos de sinapse como mais eficientes em termos de excitabilidade ou não da função neuronal. E as referências que eu usei, ó, Margarida Aires, o Guyton também, não deixa de ser, mas apesar, como eu citei, né, de estar bem desatualizado em certos conceitos, o Boron, que já está na sua terceira edição, aqui é a segunda, Fisiologia do Bernie Levy e a Fisiologia da Silverton. São livros que eu realmente indico sempre, sobretudo esses dois aqui, ó, Margarida e o Boron. E aí só quem quiser acompanhar os meus cursos, aqui é a minha plataforma, a Fisio, só colocar no Google a Fisio Cursos que você vê lá. E aqui tem os canais, o canal do YouTube e o canal do Telegram também que você pode acompanhar. Sempre estou colocando coisas lá. Você tem aí o Instagram, meu Instagram, tanto de professor quanto da Fisio. E os cursos. Atualmente tenho 12 cursos. Fisiologia e patologia endócrina, hormônios e metabolismo, nutrição e exercício, neurociências, neuroanatomia, psicofarmacologia, alguns de farmaco, ó, fisiologia cardiovascular, farmacologia cardiovascular, imunologia básica. É basicamente isso. Você tem aqui o meu contato também, a cleiton@hotmail.com. E é isso que eu tinha para falar por hoje, meu povo.